como a gente julga as pessoas 24 horas por dia. Não vou dizer pra vocês ser hipócrita e falar, eu não julgo mais as pessoas, eu não fico mais pensando nessas coisas. Por que eu tô achando isso ruim? Vocês gostam quando a gente grava vídeo assim bem pertinho? Eu sinto que eu fico pertinho de vocês quando a gente grava vídeo assim. Eu não sei, deixa aí nos comentários se prefere quando eu fico longe de vocês ou quando eu fico assim, pertinho. Tava aqui pensando sobre uma coisa que tem me incomodado bastante nos últimos dias e que é uma coisa que eu tive que fazer um esforço real pra parar de sentir, de viver, de fazer. Acho que é mais fazer do que sentir. Bom, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu joinha e ativa o sininho pra receber as notificações de quando os nossos vídeos entram no ar. Quando eu tava fazendo o curso de atuação, eu tive uma professora que fazia um exercício muito legal com a gente, que independente disso ter a ver com o que a gente ia fazer numa cena ou num filme, ela falava pra gente fazer isso muito pra vida. Essa professora foi muito importante pra essas questões da vida. E o exercício que ela falava pra gente fazer e pra gente praticar todos os dias era o exercício do não julgamento. Ela falava que a gente tinha que conseguir olhar pras coisas, independente do que seja, e olhar pra aquilo de uma maneira neutra. Olhar pra aquilo sem o julgamento do eu acho isso bonito ou eu acho isso feio. Pra gente é muito automático fazer isso. A gente olha pras coisas e a gente já interpreta. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Isso é bonito, isso é feio. Isso é ousado, isso não é ousado. Isso é aceitável, isso não é aceitável. É praticamente automático. A nossa cabeça faz isso sem que a gente se esforce pra pensar. E é claro que esses julgamentos vêm de um montão de coisas que a gente carrega na nossa bagagem. De criação, do ambiente onde a gente vive, as pessoas que a gente convive. E tudo isso faz com que a gente crie um certo e errado dentro da nossa cabeça e faz com que a gente julgue aquilo que a gente tá vendo, aquilo que a gente tá experienciando, faz com que a gente julgue o outro. E quando essa professora me apresentou esse exercício, eu comecei a perceber o quão difícil é a gente conseguir não julgar as coisas. E de novo, o não julgar não significa que a gente tem que olhar as coisas e aceitar e achar as coisas bonitas. A gente só tem que olhar pra aquela coisa e simplesmente não sentir nada com relação àquilo. Eu lembro direitinho que nas primeiras semanas, quando eu tava fazendo esse exercício, era um esforço quase que sobre-humano pra não julgar as coisas que eu tava vendo. Quando você traz essa questão do julgamento que a gente tem o tempo todo pra consciência, né? A gente faz isso de uma maneira consciente e não deixar no automático, a gente começa a perceber como a gente julga as pessoas 24 horas por dia. E a gente julga um monte de coisa. A gente julga a maneira como as pessoas se relacionam, a gente julga a maneira como as pessoas se vestem, a cor que as pessoas pintam o cabelo, a foto que as pessoas postam no Instagram, a gente julga tudo e qualquer coisa. E é óbvio que isso é natural pra gente formar a nossa opinião com relação às primeiras impressões ou várias impressões que a gente tem sobre uma pessoa, mas eu acredito que quando a gente coloca muito em prática esse exercício do não julgamento, a gente consegue se abrir muito mais pra conhecer pessoas, pra vivenciar situações que, se a gente coloca esse julgamento como uma barreira, como uma parede aí na nossa frente, a gente talvez não vivenciaria essas coisas. Fora que com todos esses julgamentos que a gente faz, bons ou ruins das pessoas, a gente já cria uma imagem daquela pessoa ou daquela situação que às vezes nem é real. Às vezes aquela pessoa tá fazendo aquilo por motivos que não tem nada a ver com os motivos que a gente tá imaginando e que a gente tem certeza que eles estão certos. Desde que eu comecei a praticar exercício, no início ele foi muito difícil. Não vou dizer pra vocês ser hipócrita e falar, eu não julgo mais as pessoas, eu não fico mais pensando nessas coisas, porque obviamente não é verdade. A gente julga as pessoas e a gente pensa coisas sobre as coisas que a gente vê o tempo todo. Mas desde que eu comecei a colocar isso em prática, é impressionante como agora eu consigo olhar pras coisas e ter uma posição completamente neutra, de tipo, eu não acho nada. Nem coisas boas, nem coisas ruins sobre aquilo. Principalmente quando são coisas que me incomodam, quando são coisas que eu vejo e que aquilo mexe comigo de alguma maneira. Quando aquilo mexe comigo de uma maneira negativa, eu já tenho uma predisposição a me questionar, do tipo, por que eu tô achando isso ruim? Por que eu tô julgando essa pessoa por essa foto que ela postou no Instagram? Por que eu tô julgando essa pessoa porque ela falou determinada coisa? E quando você se questiona sobre o porquê que você não tá gostando do que uma outra pessoa tá fazendo, você começa a questionar muitas coisas dos seus valores, das suas crenças, das coisas que você aprendeu na sua vida e que talvez elas não são necessariamente a melhor forma e a melhor maneira de você
encarar esse tema ou essa coisa específica que você se pegou julgando. E hoje eu percebo que quando eu lido com situações de julgamentos que eu percebo que outras pessoas julgam outras pessoas, essas situações me incomodam muito. Porque o que eu acredito é que o nosso julgamento nada mais é do que a nossa opinião sobre determinada coisa. E a nossa opinião sobre determinada coisa não é uma verdade, é só uma opinião. Não é a verdade absoluta sobre aquele tema específico. E a nossa opinião não sendo uma verdade, sendo só um compilado de coisas que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, não nos dá o direito de presumir milhares de coisas sobre outras pessoas e o porquê que elas agem de determinada maneira. Da mesma forma como as pessoas não podem fazer isso com a gente. Porque às vezes as coisas que a gente faz, as coisas que a gente fala, tem uma profundidade que quem tá vendo aquilo só na superfície não vai conseguir entender. E não porque o que a gente tá falando ou o que a gente tá fazendo é profundo, não isso. Mas o que tá por trás daquilo tem raízes muito profundas. Às vezes tem um trauma envolvido, às vezes aconteceu alguma coisa com a pessoa que a gente não tem a menor ideia. E é por isso que a gente tem que, sim, se esforçar, e às vezes esse esforço é grande, pra gente não julgar as pessoas, não julgar as situações, não julgar uma foto de Instagram, não julgar as coisas que a gente ouve. E sim, às vezes muitas pessoas podem falar muita bobeira, muita coisa errada, que vai além de uma opinião, que entra numa questão de verdade, de princípios, de coisas que a gente pode colocar dentro de uma categoria de certo e errado. Mas, com certeza, tem um porquê daquela pessoa falar aquilo, porque ela vem de um contexto, ela carrega uma bagagem que faz com que ela acredite nessas coisas. Por isso que eu acredito que quanto menos a gente julga as pessoas, menos a gente dá espaço para as outras pessoas julgarem a gente. E eu acredito que a gente começa a ampliar o nosso repertório de opiniões, a gente começa a ampliar o nosso repertório de entendimento do ser humano, e isso começa a fazer com que a gente consiga se relacionar de uma maneira muito melhor com as pessoas. Será que esse vai ser um daqueles vídeos nossos que merece a nossa hashtag ai que vídeo bom? Porque pra mim foi muito bom tirar isso do peito. Conta aqui pra mim como é que você lida com essas questões de julgamento, de julgar os outros ou até de ser julgado. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!